Olá pessoal, aqui é Jefferson Vicente, mais uma vez com vocês, para ministrar mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel, cujo tema de hoje é a perseverança do discipulado de Jesus Cristo. Nós estamos ministrando a pré-aula da lição de número 13, da revista do terceiro trimestre do ano de 2017. O tema de hoje nada mais é do que uma continuação das aulas anteriores. As lições de número 10, 11, 12 e 13, elas são uma continuação. Como eu não gravei vídeos para a lição 10 e 11, eu fiz uma exposição acerca do que é o discipulado na lição de número 12, que é a última lição. Então eu recomendo que vocês assistam também o vídeo da última lição. Na última lição nós falamos basicamente de 3 pontos: o que é o discipulado, o propósito eterno de Deus para o homem, que é restaurar a identidade do Éden, que é ser a imagem e semelhança de Deus. É por isso que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Ao que dantes conheceu, estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito eterno de Deus era, ao criar o homem, se relacionar com um ser que fosse parecido com ele, tá? E a partir do pecado, como o homem perdeu essa imagem e essa semelhança de Deus, foi necessário que Deus enviasse a sua própria cópia, a sua expressa imagem, para novamente reproduzir na humanidade a sua imagem e a sua semelhança. Esse foi o segundo tópico da aula passada, tá? O terceiro tópico foi a respeito do chamado radical, que é o chamado para ser discípulo. O chamado para ser discípulo é o chamado para abandonar tudo, para esquecer tudo, para largar tudo. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, ou seja, atrás de mim, ou seja, ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz a cada dia e siga-me. Então o chamado para ser discípulo é um chamado radical. É por isso que certa feita Jesus ele foi abordado por um homem e disse: mestre, eu quero te seguir, deixa apenas eu despedir da minha família. E Jesus olhou para ele e disse assim: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Outro disse para Jesus: eu quero te seguir, mestre. E Jesus olhou para ele, conhecendo o seu coração, e diz: a raposa tem seus covis, os pássaros têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você não vai encontrar moleza comigo, não. E o terceiro, todos esses estão descritos em Lucas 9, ele chegou para Jesus também, dizendo: mestre, eu quero te seguir, só deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E Jesus diz: deixa os mortos enterrar os mortos. Eu não divido vocês com ninguém, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor, e eu não vou dividi-los com nada. O meu chamado é radical, é um chamado para a morte, é um chamado para a renúncia, é um chamado para abandonar tudo. Esses foram os 3 tópicos que nós ministramos na última aula. E em relação ao primeiro tópico, que é o significado do discipulado, o que é ser discípulo, eu ministrei na aula passada que a palavra discípulo é uma palavra amplamente conhecida nos tempos de Jesus, porque os fariseus tinham discípulos, João Batista tinha discípulo, Paulo foi discipulado por Gamaliel, depois Paulo foi discipulado por Barnabé, Moisés discipulou Josué, Elias discipulou Eliseu. Então, a forma de relacionamento do discipulado ela era amplamente difundida no tempo de Jesus. Eu fiz a diferenciação também entre discípulo, aluno e aprendiz. O aluno ele quer aprender o que o seu professor sabe. O aprendiz quer fazer o que o seu instrutor faz. E o discípulo, ele é tanto aluno quanto aprendiz, só que ele é mais do que isso. Por quê? O discípulo ele quer aprender o que o seu mestre sabe, ele quer saber fazer o que o seu mestre faz e ele quer ser como o seu mestre é. Então, o encontro do discípulo com o discipulador, com o mestre, não é apenas um encontro circunstancial de sala de aula ou um encontro circunstancial dentro de uma oficina. A relação do discipulador com seu mestre ela é uma relação de convivência constante, permanente, para que o discípulo ouça o seu mestre e aprenda na teoria, veja o seu mestre e aprenda através do exemplo, e o discípulo também tem a oportunidade de praticar e ser supervisionado. Então o aprendizado dentro do discipulado, ele ocorre ouvindo, ele ocorre vendo e ele ocorre praticando. Em contrapartida, o discipulador ele ensina no discipulado de 3 maneiras diferentes. Ele ensina pela teoria, e aí você vê os discípulos de Jesus ouvindo Jesus ensinar na sinagoga, no monte, na beira do lago ali de Cafarnaum, no barco de Pedro e de Tiago. Você vê, por exemplo, Jesus pregando para as multidões, os discípulos estavam ali ouvindo. Só que eles não aprendiam só na teoria.
Porque o segundo nível de aprendizado é pelo exemplo. Então, Jesus ele ensinava sobre o amor, mas Jesus não apenas falava sobre o amor, Jesus demonstrava o seu amor. E em terceiro lugar, o discipulador ensina através da supervisão, onde o discipulador ele supervisiona a prática do discípulo. Na última aula também, nós falamos acerca das 4 etapas do discipulado. A primeira etapa do discipulado é o chamado. A segunda etapa do discipulado é a formação. A terceira etapa do discipulado é o empoderamento. E a quarta etapa do discipulado é o envio. Ou seja, o discipulado tem começo, meio e fim, como o discipulado de Jesus. Semana passada nós falamos sobre o chamado e hoje nós vamos falar sobre a formação. Mas antes de entrarmos na formação em si, eu quero fazer uma breve síntese da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela tem, como todas as outras lições, uma estrutura que envolve o nosso texto áureo, que se encontra lá em Lucas capítulo 8, versículo 15, que dá o desfecho da parábola do semeador, dizendo que a semente que caiu na boa terra, ela produziu fruto com perseverança. E o nosso texto de referência se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, que nós vamos abordar em outro momento, portanto eu não vou fazer a leitura agora. Os tópicos da nossa lição, o tópico 1, 2 e 3, eles são a importância da perseverança, a carreira que nos está proposta e a atitudes de perseverança. Como vocês podem notar da tela que está sendo mostrada aí para vocês, ao lado de alguns subtópicos, nós colocamos alguma identificação em vermelho. Isso é para mostrar que nós vamos abordar esse subtópico dentro da estrutura da nossa abordagem. Como vocês podem perceber, a maioria deles. A estrutura do nosso vídeo de hoje, em primeiro lugar, nós temos o resumo da aula anterior que eu acabei de ministrar para vocês. Nós temos a introdução, que é bem rápida, eu vou falar aqui agora mesmo, que é o significado da palavra perseverança, que pode significar tanto insistir, persistir, não desistir, não parar, manter continuamente, não desviar do propósito. Tudo isso são significados da palavra perseverança ou perseverar. Nessa introdução também eu queria dizer que essa lição ela pode ter 2 abordagens. A primeira delas é falar de não desistir de uma promessa, não desistir de uma vitória, não desistir de um sonho, não desistir de uma causa. Porém, eu quero tratar com vocês aqui hoje de uma segunda abordagem, com um segundo foco, que é não desistir de ser discípulo. Ou seja, é não desistir de ser um seguidor de Jesus, é não olhar para trás. Na sequência, nós temos o tópico 1, onde abordaremos o tema da formação do discípulo, lembrando das 4 etapas da formação do discípulo, que é o chamado, a formação, o empoderamento e o envio. Aqui hoje nós vamos abordar a etapa da formação, tá? E vamos tangenciar um assunto que foi tratado na revista, que eu denominei que Jesus não faz questão de ter fãs. É uma abordagem lá de João capítulo 6. No nosso tópico 2, nós vamos ressignificar as tribulações, que é uma grande causa de desistência da pessoa ser um discípulo de Jesus. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre dar frutos com perseverança. Vamos então, pessoal, para o nosso tópico 1, a formação do discípulo. Em primeiro lugar, é importante de destacar que ser discípulo é estar em processo de formação para ser igual ao seu mestre. E aí, com ser igual, ele abrange também o saber o que ele sabe, fazer o que ele faz e ser como ele é. Em primeiro lugar, o que o discípulo aprende durante a formação? Como ele aprende? Eu já lembrei para vocês que ele aprende ouvindo, vendo e praticando. Lembrando que o discipulador ele é uma referência para o seu discípulo, porque o discipulador se parece com Jesus. Porque um discipulador que não é igual a Jesus, ele não serve para ser discipulador. E quais são as principais características de Jesus que nenhum discípulo pode deixar de aprender? Primeiro, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o discípulo ele tem que aprender a deixar de ser soberbo, ele tem que aprender a deixar o seu orgulho morrer. Então, nós não podemos deixar de ser pelo menos essas 6 características, dentre muitas outras. Mas essas são características que o próprio Jesus disse para nós desenvolvermos como ele havia desenvolvido. O terceiro assunto relacionado à formação do discípulo é que na formação do discípulo, os requisitos do chamado, eles são aprofundados. Por exemplo, para alguém seguir a Jesus, ele precisava renunciar a si mesmo.
E é na formação que ele exercita essa renúncia. É na formação que essa pessoa, ela de fato tem que abrir mão da sua vontade, tem que abrir mão do convívio com a sua família, tem que abrir mão dos seus bens. É durante o processo de formação que a pessoa exerce a ordenança da renúncia. É durante o processo de formação que a pessoa experimenta a morte do seu eu, a morte do seu ego, a morte da sua existência para o mundo em autonomia em relação a Deus. É o vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É na formação do discípulo que ele experimenta essa morte. E é na formação do discípulo que ele experimenta também a exclusividade demandada no chamado, que é aquele que ama pai, mãe, irmão, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então é no discipulado que ele vai demonstrar que a decisão do chamado está sendo cumprida. Em quarto lugar, no processo da formação do discípulo, que o discípulo experimenta o aprofundamento das exigências do reino de Deus. Vamos citar alguns exemplos. Em primeiro lugar, Jesus ele não fazia questão de ter fã. Jesus não fazia questão de ter fã. Pelo contrário, ele fazia questão de repelir os fãs. O evangelho que deixa isso mais claro é o livro de João. Em João capítulo 1, versículo 11 e 13, está escrito que veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, são feitos filhos de Deus aqueles que creem no seu nome. Em João 3,16, Jesus confirma isso, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira exigência de alguém que se achega a Jesus é que ele creia que Jesus é realmente o Messias, o Salvador, o Senhor da sua vida. E essa crença, ela é de verdade o passaporte de entrada para um relacionamento com Cristo. Porém, quando a gente está na formação, no processo de formação, a gente é demandado a ir além. Nós somos demandados a transformar essa fé, essa confissão de fé, em atitudes. E algumas pessoas acreditavam em Jesus pelos sinais que ele fazia, mas era uma fé superficial, que não era corroborada por comportamento. E aí você vê aqui em João capítulo 2, versículo 23 e 24, que muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Quer dizer, esses que viam e criam, mas essa fé era uma fé superficial, era uma fé da admiração, esse Jesus fazia questão de repelir. Vamos ver aqui o primeiro deles, Nicodemos. Ele chega para ver Jesus de noite, ele chega para ver Jesus escondido. E aí vem com um discurso elogioso. Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Peraí, meu amigo, se você crê que Jesus é de fato um mestre enviado de Deus, por que você vai se encontrar com ele no escuro? E aí você vê que quando Jesus ele se dirige a Nicodemos, Jesus ele não fala obrigado, Nicodemos, pelo seu reconhecimento. Nicodemos, que bom que você chegou a essa conclusão. Eu sou um mestre enviado de Deus. Jesus não faz questão de abrir um diálogo amistoso com Nicodemos. Imediatamente Jesus chega para ele e diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus no versículo 3 e não pode entrar no reino de Deus no versículo 5. Cara, é assim que você aborda alguém que vem te elogiando, que vem te admirando, que vem demonstrando por você uma certa simpatia? Só que Jesus sabia que Nicodemos se enquadrava nesse quadro de fã, que era a pessoa que viu os sinais e por causa disso gerava nele uma certa admiração por Jesus, mas não estava disposto a se tornar um discípulo de Jesus de verdade. E aí no versículo 20 e 21 desse capítulo 3, Jesus manda uma real para Nicodemos, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui a luz é vir a público, é ser transparente, é ser autêntico, e não ser como Nicodemos que vem encontrar com Jesus no escuro. Então Jesus trava Nicodemos e já mostra para ele que Jesus não está buscando simpatias. Em João capítulo 6 isso ainda fica mais evidente. Jesus multiplica os pães, e quando Jesus multiplica os pães, uma grande multidão de admiradores querem fazê-lo rei. E ele escapa dessa multidão e vai para o monte orar.
E os seus discípulos pegam um barco e voltam para Cafarnaum. E no meio do caminho, uma grande tempestade vem sobre eles. Jesus vem andando sobre as águas, acalma a tempestade e segue por eles pro outro lado no barco. Quando Jesus chega para o outro lado, a multidão que não estava encontrando Jesus percebeu que Jesus tinha ido embora. E eles pegam barcos e dizem nos outros evangelhos que eles dão a volta e se encontram com Jesus do outro lado. E quando eles chegam do outro lado, cara, imagina alguém que está atrás de você freneticamente, porque te admira, porque fica impressionado com o poder, como Deus te usa. E aí quando esses admiradores chegam a Jesus, Jesus olha para eles e diz: vocês só estão aqui por causa do pão que perece. Cara, os caras queriam fazer Jesus rei. E aí quando os caras fazem esse esforço todo de atravessar o lago para encontrar com Jesus, Jesus já recebe assim: vocês só estão atrás de mim por causa do pão que perece. E aí Jesus os repreende de tal forma que essa corja de fãs que veio debaixo de uma grande admiração por Jesus, passa a rejeitar Jesus e a discutir e debater com ele. E Jesus fala: vocês precisam comer o pão vivo que desceu do céu. E o meu corpo verdadeiramente é esse pão. E o meu sangue, ele também precisa ser bebido com vocês, senão vocês nunca terão vida em si mesmo. E aí, meus queridos, quando Jesus fala isso, a multidão ela fica indignada, porque para um judeu, canibalismo era uma aberração. E eles, não compreendendo o discurso de Jesus, eles brigam e discutem com Jesus, até que os próprios discípulos de Jesus, e aqui eu estou falando de discípulos de um modo mais amplo, lembrando que lá em Lucas 10, Lucas fala de 70 discípulos, lembrando que no dia de Pentecoste, poucos dias antes de Jesus morrer, já tinham 120 orando. Então, os discípulos de Jesus não eram apenas os 12, Jesus tinha os 12, que era em quem ele investia em tempo integral, e Jesus tinha outros discípulos que os seguiam esporadicamente. Então esses outros discípulos que estavam em torno de Jesus, quando ouviram esse discurso, disseram: duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? Quem é que pode suportar esse discurso? E aí Jesus olha para eles e diz: mas há alguns dentre vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam. E aí Jesus diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Esses discípulos que não eram aqueles que criam de verdade em Jesus, eles os abandonaram. E só sobrou os 12. E aí quando Jesus olha para os 12, Jesus vai falar assim: cara, para eu não andar sozinho, pelo menos esse aqui eu vou abraçar. Não! Jesus não estava querendo recolher simpatias. Jesus olha para eles e diz: quereis vós também retirar-vos? Quer dizer, vocês não querem ir embora também, não? Você vê que Jesus não estava buscando simpatias. E aí os seus discípulos respondem, Pedro, né, no caso, representando os 12, mestre, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Quer dizer, eu não estou entendendo nada dessa pregação que o senhor está falando, eu não estou compreendendo nada dessa história de comer seu corpo e beber o seu sangue, mas para onde é que eu vou? A palavra de vida eterna está na tua boca. E aí Jesus olha para eles e fala: não fui eu que escolhi vocês? Mas um de vós ainda é um diabo. Quer dizer, vocês que o Pai trouxe até mim, vocês que nasceram de novo, são os únicos que conseguem continuar me seguindo sem desistir no momento que não entendem. Em João 8, você vê outro grupo de admiradores. Jesus está pregando e aí muitos creram nele. E aí você pensa assim: pô, cara, Jesus está ganhando a multidão, Jesus vai abraçar todo mundo, Jesus vai tentar imediatamente colocar eles numa classe de EBD, colocar eles numa classe de novo convertido, programar eles para o batismo. Mas não. Jesus chega para eles e dizem: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, se primeiro vocês, que estão dizendo que estão crendo, permanecerem na minha palavra, aí sim vocês serão os meus discípulos. E quando vocês forem os meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Então você nota que Jesus não queria angariar simpatia. Se ele tivesse que dispensar alguém, ele dispensava na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade. Por quê? Porque Jesus não estava procurando fã. Jesus estava procurando discípulos. Você vê também, quando Jesus fala que é necessário crer para ser salvo, Jesus ele não está em contradição com Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Na verdade, Tiago complementa o que Jesus disse. Eu vou dar um exemplo. Você chega no cinema
E qual é o requisito para você entrar no cinema? Você tem que comprar um ingresso. Você tem 16 anos, você compra um ingresso e vai entrar. Quando você chega lá para entrar, a pessoa que está no balcão de entrada fala para você o seguinte: você tem quantos anos? Tenho 16. Ih, meu amigo, esse filme aqui é para maiores de 18. Não, peraí, mas eu paguei o ingresso. Tá, mas tá certo, você pagou o ingresso. De fato, para você entrar aqui, você tem que ter um ingresso. Porém, só o ingresso não é suficiente. Da mesma forma, é a fé. A fé, ela, sem obras, ela é insuficiente. Compreende? É por isso que Tiago fala assim: vocês dizem que creem, os demônios também creem, que estremece. Então, crer por crer, até o diabo crê muito mais do que vocês, porque ele viu. Então, no discipulado, na formação, nós somos demandados a não apenas crer, nós somos demandados a viver conforme o que cremos. Outro texto interessante, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Mas aí você vai ver lá em Lucas, Jesus dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ou seja, você não basta reconhecer que Jesus é o teu dono. Você precisa viver como alguém que acredita que Jesus é o teu dono. Porque naquele grande dia não vai adiantar falar: ah, Senhor, Senhor, meu dono, meu dono. Calma aí, meu amigo, você não viveu conforme o que você disse. Então é no processo de formação que você é demandado a viver a sua proclamação, a sua confissão de servo de Cristo. E aí em outra passagem Jesus também diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então não adianta falar: ah, mas em Romanos 10, 9 está dizendo que aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Sim, mas é um confessar seguido de serviço, seguido de servidão ao senhorio de Cristo. Outro exemplo, João capítulo 14, versículo 12, onde está escrito assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quer dizer, quem crê em Jesus, quem anda com Jesus, vai fazer obras maiores do que a dele. Mas aí quando você vai para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, você vê que a obra, pelo prazer de fazer a obra, não significa nada, porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine, barulhento por fora e oco por dentro. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, não seria nada. Quer dizer, também não adianta eu fazer tanto milagre na formação e você demandado a fazer milagres por amor. Outro exemplo, que Jesus estica a corda na formação. Está escrito lá em Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus repete esse mandamento várias vezes. Mas em João 13, 34, Jesus diz assim, ó: um novo mandamento vos dou. Que novo mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros, não mais como a ti mesmo, mas como eu vos amei. O padrão do amor foi elevado à máxima potência. Agora, o limite do teu amor pelo próximo não é mais o amor que você tem por si mesmo. Agora você tem que amar o próximo com o amor sacrificial de Cristo, que às vezes vai te demandar dar para o próximo aquilo que você não daria nem para si. Então, na formação, a gente é desafiado a ir além. Então é no processo de formação que a gente descobre que a gente é mais dependente de Deus do que a gente imaginava. E aí depois que a gente se torna iguais a Jesus, e aí ser igual a Jesus implica em ser humilde, manso, obediente, sujeito, servo, dependente de Deus e amoroso. Quando nós aprofundamos as demandas do chamado, quando nós somos demandados a ir além das exigências iniciais do reino, aí sim nós estamos preparados para sermos empoderados e enviados. Vamos agora, pessoal, para o nosso tópico 2, ressignificando as tribulações. Como sabemos, muitas pessoas que desistem de Jesus não desistem apenas porque possuem uma fé limitada. Nós vemos também pessoas desistindo porque não se portam às tribulações. E aqui eu quero mostrar para vocês que o cristão que vive em Cristo, ele enxerga a tribulação de outra maneira. O discípulo, ele não enxerga a tribulação como fonte de fraqueza.
ele enxerga a tribulação como fonte de força, porque é na sua fraqueza, é na sua tribulação que o poder de Deus se aperfeiçoa em sua vida. É por isso que o Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 17 e 18, assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, cara, eu não foco no problema, eu não foco na adversidade, eu não foco no desafio, o meu foco está nas coisas do alto. É por isso que o cristão, para ele resistir o dia mal, ele tem que ter o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? A sua mente tem que estar nas coisas do alto. E é por isso que o próprio Paulo também diz, para nós não pensarmos nas coisas de baixo, mas pensarmos nas coisas do alto. Quem tem os olhos fitos na eternidade, meu irmão, não se deixa abater por essa leve e momentânea tribulação que vem sobre a sua vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nenhuma tribulação é eterna, nenhum sofrimento é eterno. Então a forma como o discípulo enxerga a tribulação é diferente como o homem normal enxerga a tribulação. O homem normal enxerga como derrota. O discípulo, ele enxerga como uma etapa para uma gloriosa chegada. É por isso que o próprio Paulo também diz, porque prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, meus olhos estão no prêmio, meus olhos estão no pódio, meus olhos estão no meu objetivo. É uma forma diferente de enxergar a tribulação. É enxergar a tribulação como uma etapa de um caminho glorioso. E também, a Bíblia também demonstra que os discípulos também enxergavam a tribulação como um privilégio. Você vê que Pedro e João, depois de terem sido açoitados por terem pregado em Jerusalém em nome de Cristo, lá em Atos capítulo 5, versículo 20 e 21, está escrito na palavra de Deus que eles se regozijaram de padecer as mesmas aflições que Cristo. Quer dizer, eles enxergavam a possibilidade de sofrer como um privilégio de compartilhar o sofrimento do Mestre. E Paulo também reforça isso em Filipenses 1, 29, dizendo, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Quer dizer, Paulo enxerga esse sofrimento como um privilégio. E é por isso que ele fala em Colossenses 1, 24, que ele se regozija. Ele diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Quer dizer, eu me regozijo de ser participante desse sofrimento, de ser a continuação, de cumprir em mim os gestos das aflições que faltam em Cristo. Pedro também tem o mesmo olhar. Em 1 Pedro 4, versículo 12 a 14 está escrito assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, humilhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, sofrer por Cristo não é um acidente, sofrer por Cristo não é uma contingência negativa da vida, sofrer por Cristo é um privilégio, porque você se torna participante dos sofrimentos dele. É uma forma totalmente diferente de enxergar o sofrimento. É uma forma completamente nova que só uma mente focada no céu, só uma mente focada em Cristo é capaz de conceber. Na mesma linha, o escritor da carta aos Hebreus, ele escreve a sua carta para uma comunidade de cristãos judeus que por causa da perseguição estavam pensando em olhar para trás. Se você analisar o final de Hebreus 10, você vai ver que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo para eles o seguinte, cara, vocês não podem desistir. Mais um poucochinho de tempo e o que há de vir virá não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo, cara, não desista. Porque se nós negligenciarmos uma tão grande salvação, que no passado foi anunciado pelos profetas, mas dessa vez foi anunciado pelo próprio Filho de Deus, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação, como é que nós escaparemos?
E essa é a tônica do final do capítulo 10. E como ele termina o capítulo 10 falando de fé, ele inaugura o capítulo 11 falando sobre os heróis da fé, sobre os homens que devem ser referência para nós. E ele começa citando Abel, Enoque, ele cita Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Ele cita todos esses grandes homens de Deus que padeceram grandes aflições, mas preferiram pela fé permanecerem firmes no Senhor. E depois de expor a galeria dos heróis da fé, demonstrando o quanto esses homens sofreram, padeceram, mas não desistiram, não abriram mão de serem fiéis ao Senhor, ele inaugura o capítulo 12 dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que grande nuvem de testemunhas é essa? São as pessoas que estão à nossa volta? Não! Essa tão grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé. Imagina você chegando diante de Deus no dia do tribunal, no dia do grande trono branco e dizendo: não, Senhor, eu desisti porque a tribulação foi mais forte do que eu. E aí, de repente, você vai olhar para Davi, o homem que foi perseguido por Saul durante vários anos, foi caçado como se fosse um bicho. E em todo momento da sua caça, ele jamais perdeu a fé no Senhor. Até no episódio de Ziglag, que os amalequitas tomaram aquela cidade e roubaram suas mulheres, diz a palavra de Deus que quando eles estavam todos chorando, desesperados, Davi se fortaleceu no Senhor. Ou seja, ele não desistiu, ele continuou crendo. Imagina você que desistiu por causa da perseguição de A, da perseguição de B, da perseguição do teu parente, da perseguição do teu vizinho, da perseguição do teu chefe. Você naquele grande dia, você dizer para Deus: Deus, eu parei por causa do fulano e do ciclano e do beltrano. E de repente você vai olhar para o lado e vai enxergar Davi do seu lado. Com que coragem você vai falar isso? Tendo em vista que você está cercado por essa tão grande nuvem de testemunhos, você não tem como se esconder. Você não tem como dar desculpa. E aí prossegue o escritor da carta aos Hebreus, no versículo 2, olhando para a principal de todas elas, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, ele passou por tudo isso, mas depois ele foi recompensado, assentando à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Quer dizer, observe essa tão grande nuvem de testemunhos, que é essa galeria dos heróis da fé. Olha para Jesus, o que ele padeceu, mas após ter padecido foi exaltado, assentando-se ao trono do lado de Deus. Olha para eles e se inspira neles e não desiste, meu irmão. Não desiste, tenha fé. E a Bíblia, quando ela fala de tribulação, ela não apenas fala de tribulação como algo leve e momentâneo, como algo passageiro, como algo que não pode te parar, como algo que os grandes heróis da fé passaram, o próprio Filho de Deus encarnado passou, mas não desistiu, antes perseverou até o fim. A Bíblia não apresenta a tribulação somente como isso. A Bíblia também apresenta a tribulação como algo benéfico. Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante: portanto, nos regozijamos também nas tribulações, porque a tribulação ela produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança derramada no nosso coração ela não traz dúvida. Então, além de ser leve, momentânea, passageira, além de ser pequena, insignificante diante do grande recompensa que nós vamos receber, ela também produz coisa boa na nossa vida. Seguindo a mesma esteira, nós vemos Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Aqui eu vou citar a versão de João Ferreira de Almeida, revista atualizada, que o texto é mais claro. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, essa tribulação que vocês estão passando, ela é motivo de alegria
Por que ela é motivo de alegria? Porque ela produz em vocês perseverança. Ela faz com que vocês estejam firmes. Ela faz com que vocês sejam completos, perfeitos e íntegros, sem faltar nada. Ou seja, sem deficiência alguma. A perseverança ela traz o resultado positivo. Na mesma linha de Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, faz a mesma exposição, dizendo que a gente tem que se alegrar, se gloriar na tribulação, porque ela traz efeito bom. Cara, é uma maneira completamente diferente de enxergar a vida. Então, quem é discípulo e não desiste, ele aprende a enxergar a vida de uma maneira diferente. Vamos agora, pessoal, para o nosso tópico 3. O nosso tópico 3 fala a respeito de dar fruto com perseverança. Esse dar fruto com perseverança é baseado na parábola do semeador. Se nós lembrarmos da parábola do semeador, um semeador saiu a semear, lançando a semente, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu nas pedras, outra parte da semente caiu em meio aos espinhos, e outra parte da semente caiu em boa terra. Os discípulos não entenderam a parábola, perguntaram para Jesus o que significava, e Jesus responde, olha só, a semente que caiu na beira do caminho, veio o diabo e roubou a semente. Lá em Mateus 13, nós vamos ver uma observação, um detalhe a mais, que diz, e não compreendendo a palavra, veio Satanás e roubou a semente. A semente que caiu no meio das pedras, ela não criou raiz. Ou seja, vieram as tribulações, vieram as dificuldades da vida e ela secou e morreu, porque ela não tinha raiz. O terceiro tipo de semente é a que cai em meio aos espinhos, que é sufocada pelos cuidados da vida, pelas preocupações da vida, pelas riquezas, pelos deleites da vida. E a quarta semente é a que cai na boa terra, que produz muito, 100 por 1, 50 por 1 e 30 por 1. E em Lucas, em vez de usar a expressão de que produz muito fruto, diz que produz fruto com perseverança. Esses dois textos não são contraditórios. Quem produz com perseverança produz muito mais, tá? Eles são complementares, na verdade. Então, qual é a grande diferença entre a semente que uma vez plantada gera fruto e a semente que uma vez plantada não gera fruto? Primeiro, nós precisamos observar que o semeador é o mesmo. Em segundo, nós precisamos observar que a semente é a mesma palavra. Então, o que muda não é quem semeia. O que faz a diferença não é o tipo de semente, que a semente é a mesma. O que faz a diferença é o tipo do coração. E aqui, todos que estão na casa do Senhor são igualmente alcançados pela semente. Mas como eu descubro se eu sou um coração pedregoso, se eu sou um coração cheio de espinhos, ou se eu sou um coração que a Bíblia chama de boa terra? Essa diferença ela é discernida pela capacidade de produzir frutos. E Jesus, lá em João capítulo 15, ele diz assim, aquele que está em mim produz muito fruto. E vocês devem produzir fruto, porque ao produzir fruto, vocês serão meus discípulos. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele frutifica. Por que eu sei que eu sou uma boa terra? Porque eu não paro de gerar frutos. Pessoal, foi uma alegria estar aqui com vocês. Espero de todo o coração que Deus venha abençoá-los poderosamente e que vocês possam dar uma excelente aula no próximo domingo. Que vocês possam fortificar, edificar a classe de vocês em Cristo e estimulá-los, exortá-los. A palavra exortar significa animar. Que vocês possam animá-los a gerar frutos com perseverança, porque essa é a marca do verdadeiro discípulo. Infelizmente, nós não vamos poder falar do empoderamento e não vamos poder falar do envio. Mas eu os recomendo a lerem Mateus capítulo 10. O certo era nós vivermos como Paulo, formando pessoas até que elas pudessem se tornar maduras em Cristo. É o homem perfeito, o homem maduro. O problema é que a gente quer ganhar para Jesus e quer colocar a pessoa para assistir pregação e ensino sem se preocupar com o aprendizado pelo exemplo e o aprendizado pela supervisão. Então faltam discipuladores na igreja. Discipulado tem discipulador e discipulado tem discípulo. E discípulo tem nome. Discípulo não é membro de igreja que ouve pregação. Eu, por exemplo, estou discipulando atualmente 4 pessoas. Eu discipulo a minha esposa, eu discipulo
um jovem lá da igreja, que eu estou discipulando ele há mais ou menos um ano e meio, e tenho mais 2 novos convertidos que eu comecei a discipular agora. Eles têm nome. E toda semana a gente está se falando, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente está lendo a Bíblia toda em um ano, a gente procura conversar no momento de um café, a gente procura conversar no almoço, a gente procura conversar no final de culto. Eu estou sempre orando por eles para que eles venham crescer em Cristo e ser apresentados dignos diante do Senhor. Então, discipulado é diferente de liderado. Discipulado é diferente de membro de igreja. Discipulado é uma relação em que o discipulador ele cuida do discípulo para que ele venha se tornar igual a Jesus. E uma vez que ele esteja maduro, ele pode formar outros discípulos. Então eu estimulo vocês a obedecer essa ordem de fazer discípulo. Não confundir essa ordem com pregar. Não confundir essa ordem com ensinar no culto de doutrina. Discipular é uma ordem específica. Escolham pessoas para andar com você. Escolham pessoas para orar com você. Escolha pessoas para que você possa estar ministrando na vida delas, no almoço na sua casa, num café da tarde, num ambiente informal, num cinema. Eu já tive dia que eu falei para minha esposa assim, cara, eu queria ver tal filme. Aí ela, eu não vou poder ir, por que você não chama seu discípulo? E aí eu fui buscar o rapaz que eu discipulo, a gente foi pro cinema. E no caminho, na ida e na volta, a gente foi falando acerca do reino de Deus. Confrontando ele em algumas situações, despertando ele para outras. Então o discipulado ele é no caminho, tudo bem? Procure discipular alguém, que eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente, vai se cumprir na tua vida. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Todo o poder foi me dado nos céus e da terra, portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, você não vai fazer discípulo sozinho. Você está fazendo discípulo para mim. E eu não vou te abandonar nessa tarefa, diz o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.